Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Oiê, eu sou a Larissa. Eu sou José Vicente. Nós somos casados e eu sou brasileira e ele é Espanhol. espanhol. E hoje nós viemos contar como nós nos conhecemos e como está sendo o nosso relacionamento, quais são as dificuldades que a gente está tendo, o que é mais fácil pra gente e como a gente lida na rotina entre os dois. ¿Quieres empezar con cómo nos conocimos? Está bom. Pues nos conocimos por Tinder, una aplicación, y quedamos para tomar algo en un café. Sim. Que me acuerdo que Larissa se ofreció a pagarlo. Não foi bem assim a história, mas tudo bem. Com quantas chicas havias hablado antes de mim? ¿Desde cuándo? Desde que te has puesto alguna aplicación. Desde que me puse la aplicación, pues a lo mejor con 3 o 4, no sé. 3 ou 4. E eu fui a campeona. Podría decirse que sí. Sim. Eu baixei o Tinder depois assim de muito tempo, depois que eu já tinha conseguido os meus documentos aqui, que foi quando eu senti que eu poderia ter um relacionamento com uma pessoa, e eu buscava uma pessoa pra ter um relacionamento, não buscava uma pessoa pra estar perdendo tempo, nem pra sair, nem pra ficar, nem nada disso. E o que acontece é que já tem um vídeo anterior falando disso aqui, mas gente, vocês jogaram muita pedra em mim. Muita pedra em mim. Mas eu queria que fosse uma pessoa com determinadas características, tanto físicas quanto... Não vamos ser hipócrita, tá? Pra começar, não vamos ser hipócrita. Que se você vê uma pessoa com o corpinho do Reinaldo Gianecchini, o clone, e você vê uma pessoa igual o Faustão, você vai escolher qual? Já começa por aí, você vai escolher qual? Não vamos ser hipócrita aqui, não. Eu buscava uma pessoa com determinadas características físicas e também valores, características, gostos que a pessoa tivesse, coisas que a pessoa gostasse, que fossem um pouco parecidas com o que eu queria. Porque, gente, a gente tem que saber separar quais são as coisas negociáveis dentro de um relacionamento com a pessoa e quais são as coisas inegociáveis dentro desse relacionamento, porque às vezes a gente vê a pessoa só pela aparência, a gente gosta da pessoa, só que quando a gente conhece a pessoa não é nada daquilo que a gente quer pra nossa vida. E eu buscava um marido que tivesse determinadas características, determinados valores que eram muito importantes pra mim naquela época e até hoje, né? Eu também buscava por certos valores e certas características. Então, e eu só ter procurado um namorado assim, pra ter uma relação séria depois que eu tive os meus documentos totalmente ajustados aqui, é porque eu não queria que a pessoa pensasse que eu tava com ele só por interesse, porque foi o que aconteceu com outras pessoas que eu conheci antes de conhecer meu marido, que todo mundo falava, a pessoa vai arrumar os seus papéis, né, seus papéis pra você e tal, e não era exatamente essa mensagem que eu queria passar. Eu queria conhecer realmente uma pessoa. E tu que buscavas? Pues a una chica que fuera más centrada que yo, porque yo era un poco desorganizado. Lo que pasa es que Larissa ya también se pasa de perfeccionista y de organizado. Pero ¿por qué te has descargado una aplicación? Pues para conocer gente, para conocer chicas. Uma coisa que eu nunca perguntei. Como eram as chicas com quem has salido antes de mim? Hubo una muy chunga, ¿eh? Não, pero desde o princípio, a primeira, como foi? No me acuerdo ya. Sí que te acuerdas. Bueno, quedé con una chica así muy bajota. No sé, parecía normal. Tampoco hubo mucho feeling. Luego quedé con otra chica... Pero era guay, conseguías hablar y tal, ¿o qué? Era, no sé, era guapa, pero era muy bajota, muy pequeñita, muy Não te tapada. gustam navas? No sé. Não, Pero- não, No, sí, eso no es el problema. A ver, Vamos Não. vamos apontar isso daí, porque ele nunca me falou isso. es que no me Tá acuerdo, vendo? Vocês pero ficam bueno. me julgando por eu ter selecionado ele pela aparência?
por eu ser assim crítica com a aparência, mas No. ele também tinha Hombre, claro que suas soy crítico también preferências. con la apariencia, todo el mundo lo es en cierta medida, pero bueno, que no hubo buen feeling, que no fue porque fuera bajita, la chica no era fea. Luego también quedé con una que era... A ver, no salía foto, eso en la aplicación. Eso ya es, claro, una señal de... Y pues era una chica pues, mucho más desorganizada que yo. Olía un poco regular. Mas desorganizar em que sentido? Olía mal vestida, mal por... Sí, pues bueno, una serie de cosas de que no... Yo, pues eso, en todas las citas me quedo hasta el final, ¿sabes? Tomamos unas cervezas, ¿sabes? 2 besos, a ver si nos volvemos a ver, tal cual, y corre. E já está. Ai, Maria, essa parte tá muito mais divertida do que eu pensava. Ai, meu Deus. E a terceira? Pues no me acuerdo ya. Venga, cuenta, estamos aqui esperando. Sería a lo mejor Teve uma ex-namorada dele antes de mim. Quanto tempo da vez que deu? 7 meses. Gente, é cada história. É cada história que hoje eu sei porque que os meus sogros me amam tanto. Cada história com essa menina que, assim, eu fico abismada, eu fico pensando como que você não terminou com ela antes. Nossa, eu fiquei assim, muito chocada. Eu fiquei, gente, se eu estivesse suspeitando de alguma dessas coisas que aconteceron con él, con esa que, menina. a ver, había muchos indicios. Si yo ya nada más empezar con ella, ya veía cosas un poco extrañas en su comportamiento. Una vez llegó borracha, fumada. Mira, yo he conocido a muchas chicas y yo me han dejado ellas, pero hemos quedado siempre en buenos términos. Pero esa chica estaba mal. Y yo también estaba mal en aquella época, ¿sabes? Tenía las defensas bajas, por así decirlo, y pues eso, cometí errores. Errores que si pensándolo en retrospectiva, pues al final no me pasó nada, ¿sabes? Y tengo que dar gracias a Dios de estar aquí, pues entero, con todo, y eso. Pero tus novias, as namoradas dele, antes dessa, eram pessoas assim normais, não? Sim. Não, eram pessoas assim mais formais, não eram... Sim. É que teve essa época dele dos 20 pros 30, que ele teve umas namoradas assim muito vida louca, não sei o que aconteceu nessa época, mas sei lá. E ele pelo... É que a gente já teve outras conversas sobre isso, mas o que ele ressalta é que nessa época ele queria uma pessoa mais formal. Sim. Não é isso? Sim. Que ele queria uma pessoa mais formal, uma pessoa que tivesse a cabeça mais no lugar, uma pessoa que não fosse vida louca, que tivesse assim, pra lá e pra cá, que não tivesse nada, nenhum plano certo na vida. Correto. Né? Verdade? E qual foi a sua impressão das primeiras conversas que nós tivemos antes de se ver pessoalmente? Antes de que quedáramos, tú y yo. No más. Si te digo la verdad. ¿Y por qué nos pidió una cita? Porque, a ver, me daba mucha curiosidad conocerte. Porque eras una chica pues bastante interesante. Eras exótica. Era um produto de exportação assim muito exótico, ele quis me conhecer. Então a gente marcou, foi assim, eu já tinha saído com outros caras, tanto que teve um rapaz antes dele, que eu conheci também pelo Tinder, que era daqui do bairro que a gente tá vivendo hoje, e eu nunca mais vi esse rapaz, não sei o que aconteceu com ele, nem por aqui. Eu também sou muito, assim, despistada, que eles falam, sou muito distraída, eu não presto muita atenção, assim, nas pessoas na rua. Tem pessoa que fala, eu te vi em tal lugar. Eu não vejo as pessoas. Não sei o que acontece, não vejo as pessoas. Sinceramente, é isso. Mas eu nunca mais vi esse rapaz. Eu saí com ele por uns bons meses, só que eu vi que ele não queria nada com nada e despachou, sabe? Despachei ele pra um lado, eu fui pro outro. E aí eu conheci o Rosev, e o que me chamou a atenção nele, pra eu sair com ele, foi que ele não era um cara desses que fica falando
tipo, besteira, sabe? Que fica, assim, picando você. Ele não era esse tipo de cara, ele era um cara muito tranquilo, ele era um cara muito respeitoso. Ele nunca passava do limite comigo, ele sempre perguntava como foi meu dia, a gente sempre tinha conversas assim mais leves, sabe? Que você não tinha que ficar naquela, ai meu Deus, ele vai querer ver meu corpo nu nos primeiros 10 minutos do encontro. Então, foram assim coisas que foram me chamando a atenção nele, porque eu via que ele era diferente de todos os outros rapazes que eu fui conhecendo. Ele era muito tranquilo, ele era muito calmo, ele sempre falava do trabalho dele, né? Que ele tinha um trabalho que eu já estava trabalhando há muito tempo naquela época, que no caso agora já é outro trabalho. E, assim, muitas coisas, assim, diferentes e muitas coisas, assim, que eu gostei nele. Então, foi assim, pra mim foi o auge, foi muito legal, foi muito bom. Qué bonito. E me surpreendeu bastante depois que eu conheci ele, assim, mais a fundo. Quais foram tuas primeiras impressões en la cita? Pues que eras una chica muy organizada, muy determinada, con unos valores. Eso ahora mismo aquí en España escasea muchísimo. Pues la gente, su proyecto de vida es salir el fin de semana a bailar o estar siempre de viaje, ¿sabes? En cambio tú pues tenías un proyecto de vida más familiar, que era lo que yo buscaba. E tipo, a gente marcou o nosso primeiro encontro, foi em um bar, né, que tinha na rua que eu morava, que do nada ele mandou mensagem pra mim e falou: o que você vai fazer hoje, tal hora? Ou era no dia seguinte, alguma coisa assim. Aí eu falei, não, eu vou estar livre, né, tem umas coisas pra fazer, mas nada assim, você tem que bater o ponto e tal. E eu tava desempregada na época. E aí ele falou assim, né, porque a gente não se vê, a gente podia quedar, né, que eu queria falar aqui, a gente podia se ver e tal, não sei o que lá. Eu vou até aí, porque ele tinha carro, eu não tinha carro, não tinha nem habilitação naquela época. E aí a gente marcou, a gente foi nesse bar, só tinha gente, tipo, era tipo 6, 7 horas, 6h30, 6h30, não? Mais ou menos. Umas 6h30 da tarde, a gente chegou, tomou um café e ficamos ali conversando. E foi uma conversa, assim, super tranquila e tal. Ele Com falou... mascarilla. Ah, é verdade, com máscara, porque era em 2020, era 11 de setembro de 2020, o dia que a gente se conheceu pessoalmente, né? E a gente ficou ali conversando e tal, só que assim, eu vi que tinha muitas coisas que ele falava, que ele gostava, né, que eu conhecia essas coisas pessoalmente, que não tinha nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Ele falou de astrologia, ele fumava na época, ele falou que ele queria parar de fumar, eu dei uma de louco. Isso que eu tava lendo a borra do café. Falei que ele não ia deixar de fumar naquele ano, ele deixou de fumar naquele ano. Né? Bem intermitente, né? Mas tudo bem. E aí aconteceram várias coisas. E aí, gente, chegou a hora que eu falo pra você, eu quase perdi o marido naquele momento. Porque eu tava querendo escapar do encontro. Porque eu tava vendo que não ia dar em nada. Eu pensei, meu, esse cara é totalmente diferente de mim, assim... nos gostos, né, nas coisas que eles gostavam. Ele gostava de astronomia, astrologia, biologia, toda essa astrologia ele amava e eram coisas que eu não tinha mais mínima ideia ou coisas que eu não gostava. E eu achava ele assim muito zen, muito good vibes, eu achava até ele meio hippie, depois eu descobri que ele não era. Não. Ele não é hippie. E aí a gente foi e fomos pra esse encontro e eu falei assim, não, eu tenho que ir no mercado, gente. O mercado já tinha fechado. Tipo... Muy quiso. Puede ser que te preguntara el horóscopo, ¿no? Talvez. Es que eso yo no creo en esas tonterías, pero lo hago mucho como tema de conversación, ¿sabes? Porque es muy buen tema para iniciar una conversación con alguien. Pode ser. Pero bueno, de astronomía y de ciencia sí es verdad que tú no eres tanto de esas cosas. Mas tipo, isso foi uma coisa que eu não percebi naquele momento, mas isso era o de menos, sabe assim? Tipo, você tá buscando uma pessoa, a pessoa gosta de astronomia, você não gosta. Tipo, meu, o que tem a ver, sabe? A pessoa não tem que gostar 100% do que você goste. Tem que ter algumas coisas assim, principais. Tipo, ele gosta muito de ficar em casa. Eu amo ficar em casa. A gente não é aquele casal que sai todo fim de semana. A gente sai, tipo, situações pontuais.
Porque também não era uma coisa que eu queria. Eu não queria uma pessoa que estivesse saindo de baladinha com os amigos enquanto eu tava dentro de casa assistindo um filme comendo pipoca. Não era uma coisa que eu queria. Quando a gente sai junto na maioria das vezes. Às vezes ele sai com os amigos dele, mas muito assim... 4 veces al año. Uma vez ou outra, às vezes eu saio com as minhas amigas aqui, que são poucas também, e são tipo 4 vezes ao ano, igual ele tá falando. Então, só que assim, a gente é muito tranquilo nessa parte. E uma coisa que era primordial pra gente era não ter que ficar se preocupando com onde o outro tá, com o que o outro tá fazendo, com quem o outro tá. A gente queria pessoas que a gente pudesse estar tranquilo no relacionamento, que foi o que aconteceu com a gente. Nós somos assim muito tranquilos. Eu, por exemplo... Não, ele. Vamos começar com ele. Ele, com os amigos dele da universidade, ele todo ano eles vão pra uma casa de campo e eles ficam, tipo, dias lá, tipo, 3 dias, 2 dias, alguma coisa assim. E passam o fim de semana, tipo, num lugar super longe, porque cada amigo dele é de um lugar e eles marcam um lugar, né? Tipo, alugam um sítio, uma coisa assim, pra eles irem passarem determinados dias. Isso eles fazem todos os anos desde que eles se formaram. E é uma coisa que eu fico muito de boa, que tipo, ele vai, eu não fico assim, super enciumada e tal de ir. Se algum dia eu tiver a oportunidade de ir, eu gostaria de ir. Só que se eles não me chamarem, ele vai. Ele vai com os amigos dele, ele foi pra despedida de solteiro dele, eu que levei ele, que foi uma despedida surpresa. Então, tipo, são coisas que eu fico muito tranquila, porque eu não queria um relacionamento que eu tivesse que tá me preocupando a cada segundo com o que a pessoa tá fazendo, que foi o que já aconteceu em vários outros relacionamentos meus. E ele também, ele é muito tranquilo comigo, por exemplo, vou falar o dia exato, mas tipo, em dezembro, teve uma confraternização específica da equipe do meu trabalho. E eu fui, né, com o pessoal do meu trabalho e tal, encontrei o pessoal do meu trabalho numa balada, e tipo, eram 7h30 da noite, mais ou menos. E, gente, eu me diverti. O pessoal perguntando onde tá seu marido, porque o pessoal fica muito preocupado aqui, que, meu Deus, ela saiu pra balada e o marido tá em casa, ou o marido não sabe, ou ela vai ter problema em casa porque o marido não sei o quê. Ele tava em casa, ele sabia onde eu tava, ele sabia o endereço, ele foi resolver as coisas deles antes que ele tinha que fazer. E ele sabia o lugar onde eu tava, ele sabia com quem eu tava, mas, tipo, se ele não soubesse nada disso, ele, tipo, não tinha que ficar super preocupado, meu Deus, onde tá minha mulher, sabe? A gente já tava casado nessa data. E são coisas, assim, que são importantes. Tanto que eu cheguei aqui em casa super alegrinha, fazendo baile. Quando el baile que te hice cuando llegué de la confraternización del equipo, de la empresa. E, tipo, ele ri, às vezes, de ver que eu tô altinha, mas ele, tipo, não fica, ai, meu Deus, Larissa, o que você fez? Ai, meu Deus, que não sei o quê. Então, a gente tem essa tranquilidade de estar um com o outro e de estar separado também e não ter que ficar tão preocupado do que o outro tá fazendo, sabe? Isso é uma coisa que era muito importante pra gente ter em outra pessoa. E aí, voltando ao nosso primeiro encontro, eu queria ir embora. E eu falei, eu vou pagar os cafés, né? Porque a gente tava tomando café, gente, café de €1 cada um. €1. Sabe o que é €1? €1. E aí, a gente pegou, eu falei, vou pagar os cafés, né? Levantei da mesa assim. Eu falei, não, que eu tenho que ir no mercado, não sei o que lá. Peguei, fui no balcão e fui pagar o café. Só que sabe quando você pega assim a carteira e fica de olho assim, olho assim pra ver se o cara pega a carteira também e fala, não, deixa que eu pago. Gente, uma coisa que eu achava horrível, eu ainda acho, é que a mulher pague a conta, principalmente no primeiro encontro. Depois, nos seguintes, já compartilha e tal. Cada uno pague lo suyo, aqui na Espanha. Eu não sou espanhola. E aí, ele deixou eu pagar, e aí eu saí, lembro que ele falou, não, a seguinte eu pago. Eu falei, não vai ter, eu pensando, né, não vai ter a próxima. Não vai ter a próxima pra você pagar. E aí eu falei, não, eu vou no mercado. Ele falou, não, deixa que eu te levo no mercado. E eu falei, não, é aqui do lado, é aqui pertinho, pode deixar que eu vou sozinha, gente. Eu fui, passei na porta do mercado. O mercado, obviamente, estava fechado, eu não ia no mercado. E fui mandando mensagem pras minhas primas, porque minhas primas estavam sabendo dos meus dates. Cada date que eu tinha com os caras, eu explicava, né? Falava, ó, esse date foi isso, esse date foi aquele, esse cara era assim, esse cara era assado. E tá minhas primas torcendo do outro lado pra encontrar alguém. Porque elas sabem que eu tô sozinha aqui, né? E aí eu falei, muito legal
muito respeitoso, muito amável, mas eu nunca mais vou sair com ele. Isso foi o que eu falei pras minhas primas naquele primeiro encontro. Ah, no te lo creías tú eso que escribiste. Não, me lo creía. Eu creia que não teria a ver mais. Só que aí o que aconteceu? Eu, né, tinha medo até de ir na esquina, porque eu não tinha documento antes. E aí eu tendo documento, eu queria sair, eu queria desbravar a Espanha, eu queria conhecer e tal, queria conhecer todos os lugares e tal. E aí eu queria sair, só que aí eu queria sair, gente, eu não tinha carro. Ele tinha carro. Ah, sí, entonces me utilizaste. Não, calma, tranquilo, tô tranquilo. E aí ele mandou uma mensagem e falou pra mim, acho que era uma terça-feira. A gente, tipo, saiu na sexta, e aí na terça-feira ele falou assim, a gente podia ir jantar e tal, né, sair pra jantar num dia lá da semana. E a gente foi num pueblo que eu gosto muito, que a gente ia muito quando a gente começou a namorar, que é Tomelloso, que ele tem vários restaurantes, tem vários lugares assim legais, e ele me levou pra jantar ali. E a gente jantou, a gente conversou um pouco mais. E aí, gente, na hora de ir embora, eu peguei e me aproximei. Ah, sí. E ele, tipo, intimidado, assim, falou, você quer dirigir? Nem sabendo que eu não tinha habilitação. Você quer dirigir? Eu taquei um beijão nele. Taquei um beijão. E aí ele ficou todo desconcertado, assim. E... ai, gente, não sei o que me deu naquele dia. Peguei e taquei um beijão nele. E a gente começou a sair, a gente já não se desgrudou mais depois daquele dia. A gente sempre tava junto. E eu via nele que tudo que ele que me conquistou realmente foi que tudo que ele falava, pelo menos naquela época, ele cumpria. Então ele falava, eu vou fazer isso, eu vou te ajudar. Gente, ele ficou super preocupado comigo em todos os sentidos. Tanto que eu conheci ele dia 11 de setembro e, tipo, sei lá, 10 dias depois começou a época da vendimia aqui, que é a época da colheita de uva. E eu fui pela primeira vez e, gente, é um trabalho muito duro, muito duro. E ele foi super atencioso comigo, porque a família dele tem vinhas. E ele foi super atencioso comigo, até porque a família dele tem vinhas, então todas as ferramentas ele tinha. A bota da irmã dele ele pegou e ele me deu. Falou, minha irmã nem usa mais essa bota. E ele pegou, ele me deu a bota da irmã dele pra eu usar, porque eu não tinha equipamento. Acho que eu comprei só luva e só. Acho que foi só luva que eu comprei. O demais foi tudo ele que me emprestou, né, as ferramentas pra vendimiar. E ele ia me ver sempre, ele cozinhava pra mim, cozinha até hoje, cozinha muito bem. E aí foi avançando o nosso relacionamento até que chegou a parte do casamento. E aí o que aconteceu? A gente, uma coisa importante, por quê? Eu sou brasileira, eu tenho alguns costumes, eu tenho alguns planos, alguns projetos pra minha vida. E ele é espanhol e ele tem outros planos, outros projetos, outras coisas pra vida dele. E no plano da vida dele não estava incluído casar. Bueno, a ver. Não estava incluído casamento. E aí o que aconteceu? Nisso de que não estava incluído... Pero no estaba incluido por Não, esto. não é por isso não. Não vem com essa. Ele falava que o sonho dele era morar com a namorada dele. Pega essa informação aí. E ele queria morar com a namorada dele, só que em nenhum momento ele falava em casar. E eu queria casar, até porque minha mãe mesmo, né, está de prova, que ela fala, depois que o homem te tem dentro da casa dele, vivendo sobre o mesmo teto, ele não vai querer casar com você. Porque foi o que aconteceu com a minha mãe, foi o que aconteceu com várias pessoas que a gente conhece, né, ao nosso redor. E, gente, é muito comum isso. Eu sei que tem casos que a pessoa vive junto e depois casa, né? Só que tem casos que a pessoa não quer isso, né? Vocês já estão morando junto e falam, casar pra quê? Né? Escuchamos muchos amigos decir, ya vivimos juntos hace mucho, ¿para qué vamos a casarnos? Sí, también es muy costoso aquí en España. Sim, mas, tipo, nem que fosse casamento só no civil, a gente não casamos no civil e queimou gastão. Não, no civil nada. A gente casou no civil e a gente não pagou nada, então as pessoas vão empurrando com a barriga e o ritmo é que depois que você vive junto, você já não casa com a pessoa. Se me metió a mí en la cabeza, porque es lo tradicional aquí, lo que hace todo el mundo, pues, que había que hacer una celebración grande, ¿sabes? Pero ya, una vez después de haberla hecho, ha quedado todo, ha sido súper bonito, ya ha quedado muy bien. Muchos detalles los hemos bordado. Pero al final,
pienso que lo que hizo Luis y tu amiga es lo más sencillo. Tem uma amiga minha que ela só casou pelo civil, fez um almoço com os parentes, assim, os pais, a tia dela, né, os pais, alguns amigos mais próximos e acabou. Só que assim, o que acontece é que se eu fosse casar, eu queria casar, assim, com a pessoa, nem, só que tipo, eu só queria casar no civil, nem que fosse assim, igual, só assinar um papel, mas eu queria isso, sabe, eu queria fazer, tipo, sei lá, esse ritual de passagem e realmente me casar com o cara que eu escolhi pra mim. E aí eu realmente queria isso de casar, não com festa nem nada disso, eu nunca sonhei muito com festa e tal. Só que eu queria realmente ter isso de ser casada, sabe? E ele não queria. E aí chegou num ponto que a gente falou, acho que a gente veio aqui pra Alcázar, que eu morava em Pedro Munhoz, que é outro pueblo, e ele morava em Campo de Criptana, que tipo é Pedro Munhoz, Campo de Criptana, e Alcázar de São Juan, que é onde a gente mora hoje. E aí a gente veio pra cá, que a gente veio no cinema. E aí ele falou, não, vamos morar junto, não vamos casar. Não vamos morar junto, não vamos casar. Eu queria que ele morasse sozinho antes de morar comigo, porque, né, gente, a gente sabe que o homem que vem diretamente da casa da mãe tem algumas culturas, algumas coisas e tal, que às vezes a pessoa não entende quando tá casado ou não sincroniza tão bem quando tá casado, porque, né, vem da casa da mãe e do pai. E eu sabia como a mãe dele tratava ele na casa dele, eu queria que fosse diferente aqui, né? Só que assim, ele queria, porque queria, eu falei assim, tá bom, então, pra gente morar junto, a gente vai ter que ter o plano de casar. A gente não vai assim morar junto só por morar junto, a gente vai morar junto com o plano de casar. E já organizando o casamento. Que é, aí ele falou, tá bom. Aí ele aceitou. Aí aceitou, ¿te parece o buen plan? Sí, me pareció buen plan. Y no vivimos, a ver, es que en España pues, la gente se conoce por lo menos 5 años antes de casarse. No se casan tampoco así enseguida de un año para otro. Entonces a mí me pareció mejor que viviéramos un tiempo juntos y luego ya nos casáramos. Era lo lógico. Era tipo um test drive. Tanto que quando eu saí do apartamento que eu morava, o dono do apartamento ficou assim, com pesar, né? Porque eu cuidava muito do apartamento, pintei o apartamento, coloquei cortina, fiz um monte de coisa no apartamento, várias melhorias, muitas também por parte dele. E ele falou, espero que dê certo, né? E tal, porque se você vier pra cá, eu já não vou mais cobrar o mesmo preço. Pensando que eu ia voltar, né, pra lá. E aí a gente se planejou pra se mudar, a gente começou a procurar apartamento, gente, apartamento aqui voa. Eu lembro que a gente tinha pedido pra visitar 3 apartamentos, e nisso que a gente pediu pra visitar esses 3 apartamentos, 2 deles voaram. Tipo, a gente ligou na quinta pra visitar no sábado. 2 voaram, só sobrou esse, que esse daqui era o que eu mais queria visitar, né? Era um pouco mais caro que os outros, só que era o que eu mais queria visitar. E foi assim, foi entrar no apartamento. ¿Qué sensación tuviste cuando has entrado aqui? Sí, es que es muy bonito, esto está muy bien y muy nuevo. Esse apartamento, ele é mais novo, né, do que as construções daqui. Ele é muito bonito, ele tem os tetos muito altos, ele é claro, entra muita luz aqui, a cozinha tem muito armário. Depois eu vou refazer o tour aqui, mas tem um tour antigo no canal de quando a gente se mudou pra cá. E, tipo, tudo muito bonito, tudo assim, surreal, sabe? E a gente tá no centro do pueblo, tanto que tem apartamentos com a metade dos metros quadrados que esse tem, que esse daqui tem 75. Eu já vi apartamentos de 40, de 35 metros quadrados pelo mesmo preço que a gente paga aqui. Então, são coisas assim que, assim, foi um presente de Deus, porque aqui, gente, apartamento é muito caro e aqui era do lado do antigo trabalho dele e também muito perto do atual trabalho dele. Então, ele conseguia ir de bicicleta, a gente se mudou pra cá próximo do verão, então foi assim tudo. E aí a gente tava planejando se casar, né? A gente já sabia um mês, a gente queria casar em outubro, então tipo, se era junho, por aí, quando a gente decidiu mais ou menos casar, a gente ia casar em outubro do ano seguinte, né? A gente começou a procurar lugar e tal, até a gente começou a procurar um pouco tarde, porque quando eu comecei a procurar mesmo, já tava tudo esgotado, né? Os lugares pra casar e tal. Só que aí, em novembro, eu ia renovar o meu visto de novo. E nisso que eu ia renovar o meu visto de novo,
Eles não renovaram. Eles me deram uma carta de expulsão, que tem até um vídeo aqui no canal contando sobre essa carta, sobre como foi. E foi um momento muito difícil pra gente. Te acordas que Gasta Caça chorando? E nós dois choramos aqui porque eles me deram, se não me engano, eram 15 dias pra sair da Espanha. E a gente já tava, tipo, a gente tinha acabado de se mudar, né? Tipo, a gente tava aqui, sei lá, 4, 5 meses morando aqui. E aí a gente ficou assim com muito medo do que poderia acontecer. E, nossa, a gente ficou muito triste mesmo, porque a gente já tava indo atrás de tudo pro casamento e eu ia ter que ir embora. Tipo, a gente ficou pensando em 1000 assuntos, como que a gente poderia resolver, se eu ia pro Brasil, depois a gente se casava lá e depois eu tentava voltar, ou se eu ficava aqui, ou se eu ia pra Portugal e tentava voltar pela estrada e tal, porque não tem fiscalização, basicamente, na estrada de Portugal pra cá, pra Espanha. E aí eu resolvi ficar. E o que a gente fez, que a gente já tava com os papéis, né, o decorrer dos papéis do casamento civil, a gente decidiu adiantar esse casamento civil. Ao invés da gente casar no civil também em outubro, a gente decidiu se casar no civil na primeira data que eles nos dessem. E de novembro, olha o tamanho da angústia, e eu tava estudando ainda nessa época. De novembro, a gente só conseguiu uma data pro casamento depois do recesso de fim de ano, teve greve, teve tudo. A gente só conseguiu uma data pra casar dia 31 de março de 2023. Então foram assim 4, 5 meses aí de angústia até a gente realmente conseguir se casar. Y bueno, y ya está, ya tienes tu NIE. Por cierto, tu NIE. Por cierto, ha pasado ya un año desde que conseguiste el NIE. No, es en junio. En junio. Te tienes que preparar el examen para ciudadanía española. En junio me lo pienso. Tampoco te lo piensas. Que ahora estoy estudiando muchas cosas, no quiero tener que estudiar eso también. E aí, nos casamos, llevamos quanto casados? Pues desde marzo, ¿no? Desde Eso marzo del año pasado, pues casi un año ya. Quase um ano, um mês, mais ou menos. Um ano, quase 2 meses. E Menos de un año. Porque Ah, é marzo todavía no ha sido. na verdade, a gente tá casado uns 10 meses, por aí. Uns 10 meses e meio, por aí. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like aqui. Dale like. Se inscrevam no canal, né? E beijitos. Beijo. Un beijo. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Bonito recordar cómo nos conocimos. Que bonito recordar quando me querias. ¿No te quiero ahora? No mucho. Entonces me habías llevado los pendientes. ¿Son pendientes? Ya devolver a la tienda. ¿Son pendientes? ¿El qué? No tenías que decirme ¿Qué? qué es. ¿Qué? ¿De qué Venga, hablas? vamos a sacar ¿De qué hablas, Larisa? vamos a sacar ese para la portada. Un beso. No quiero. No quiero, no. Mi pelo. Posso fazer assim, mi pelo.